Olá, meu nome é Stephanie Paloni, sou endocrinologista do Instituto Emuná e hoje eu vou falar com vocês sobre o efeito platô na perda de peso. Você estava num processo de perda de peso e agora parou de perder peso, estacionou em um determinado peso? Por que isso acontece? Quando nós perdemos peso, existe uma adaptação metabólica a esse novo peso. Por que isso acontece? Nos nossos primórdios, lá na Idade das Cavernas, era uma vantagem evolutiva armazenar energia em forma de gordura. Então, o nosso corpo entendia que quanto mais gordura a gente tivesse, maior as chances de sobrevivência, já que a gente vivia num ambiente completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje a gente tem esse ambiente que chamamos de obesogênico, com comida à disposição, no entanto a nossa genética continua a mesma. Então quando a gente perde peso, nosso corpo entende que isso não necessariamente seja bom e acaba aumentando o nosso apetite. Então a cada quilo de peso que a gente perde, o nosso corpo aumenta a nossa fome em torno de 100 calorias. E ocorre também uma redução do metabolismo. A cada quilo de peso que a gente perde, o nosso corpo reduz o nosso metabolismo em torno de 30 a 40 calorias. Tudo isso no sentido de fazer a gente parar de perder peso. E é isso que a gente chama de efeito platô. E o que nós podemos fazer para driblar esse efeito platô e continuar na perda de peso? O primeiro ponto é entender se as nossas metas que nós nos propusemos a cumprir são metas reais. E para isso é importante a gente ver se o peso que a gente determinou que perderia em determinado tempo é real para você. Então por isso é importante conversar com o seu médico e a equipe que te segue. Um outro ponto é avaliar se a gente não afrouxou o controle da alimentação com o processo de perda de peso. E é natural que depois de um determinado tempo, depois de um peso perdido, a gente acabe comendo um pouco mais do que comia antes, especialmente se as dietas são muito restritivas. Então é importante a gente avaliar se não aumentou o tamanho das porções, nem que seja numa pequena quantidade, talvez esse aumento faça diferença. Outro ponto são se a gente não está beliscando muito e alimentos que a gente belisca, que come em pé ou come com as mãos, talvez a gente não quantifique. E se formos ver, no final do dia isso pode equivaler a basicamente uma refeição, por exemplo. Outro ponto são dietas de refeições de lixo, que a gente chama, ou dias do lixo. Porque talvez em momentos em que a gente pare de cuidar da alimentação, ou por uma refeição, ou por um dia, talvez a gente extrapole todas aquelas calorias que a gente economizou durante a semana, e isso pode estar comprometendo a nossa perda de peso. Dia do lixo é diferente de refeições livres. Refeições livres são muito bem-vindas no planejamento alimentar, especialmente porque fazem com que a gente mantenha a adesão a longo prazo a esse planejamento alimentar. No entanto, ainda assim elas devem ser controladas, seja em quantidade, seja em tipo de alimento. E por fim, avaliar a presença de calorias vazias na nossa refeição, por exemplo, álcool ou bebidas adoçadas, que não dão saciedade, mas que no final das contas somam calorias e podem estar interferindo na perda de peso. Uma outra questão a ser avaliada é se houve redução da frequência ou da intensidade do exercício físico. E por fim, o sono. É importante avaliarmos a qualidade do sono, já que ele está ligado intimamente com a fome e a saciedade. Quais seriam estratégias, então, para vencer esse efeito platô? A primeira estratégia é fazer o automonitoramento, seja do peso, seja da nossa alimentação, do que a gente come. A segunda seria o ajuste dinâmico no padrão alimentar, e aí um nutricionista na equipe é fundamental. Cuidado com as calorias extras. Em relação aos exercícios, intensificar ou modificar a estratégia de exercícios físicos. Ter consistência, seja no planejamento alimentar, seja na rotina de exercícios físicos. E por fim, seguir um planejamento com equipe multidisciplinar, que inclui o endocrinologista, que pode avaliar a necessidade ou não de medicação para o seu caso, o nutricionista e o profissional da educação física. A perda de peso não é um processo fácil, mas com ajuda profissional ela é possível. Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui no Instituto Emuná.